E aí, vamos aprender um pouco de inglês com música hoje? Hoje eu vou fazer a tradução comentada da música Bad Habits do Ed Sheeran. Essa música é muito bacana, tem muita coisa legal para aprender, então vamos lá, let's get started. E se você está chegando aqui agora e precisa aprender inglês, você é iniciante ou é um intermediário que ainda está enrolado, não consegue deslanchar, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo e começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo do nosso grupo VIP. É só entrar no grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. E quem tiver no grupo vai ter acesso a um link especial com desconto, hein? Agora vamos entender o que o Ed Sheeran fala na música Bad Habits. Claro que você poderia simplesmente procurar aí na internet a tradução dessa letra, porém quando você vê uma tradução escrita, nem sempre essa tradução consegue ser muito exata e muitas vezes ela não explica certos detalhes ou o contexto que aquela palavra ou aquela expressão está sendo usada. Então por isso a gente está fazendo essa tradução comentada, porque além de traduzir eu vou explicar por que aquelas palavras estão sendo usadas dessa forma e também algumas dicas de pronúncia. Afinal de contas, quando você ouve o cantor cantando a música, você vai perceber que ele faz algumas emendas ali, algumas junções que às vezes a pessoa não consegue acompanhar. Então vamos lá, vamos começar. A primeira frase dessa música é a seguinte: Every time you come around, you know I can't say no. Então, every time you come around, toda vez que você aparece, you know, você sabe, I can't say no. Eu não consigo dizer não. Every time the sun goes down, toda vez que o sol se põe, literalmente go down é descer, mas obviamente a gente está falando do sol e quando o sol desce, a gente diz que o sol se põe. Também existe o verbo set para você dizer que o sol se põe. Então é a mesma coisa você dizer the sun sets. Aliás, para você dizer uma mesma coisa, existem várias possibilidades, várias frases, expressões ou palavras. Quando o cantor compõe a música, ele escolhe as palavras que vão rimar melhor, que vão ficar mais bonitas, né, de acordo com o que ele quer ali produzir na música. I let you take control. I let you take control. Eu deixo você assumir o controle. I can feel the paradise before my world implodes. I can feel the paradise. Eu sinto, eu consigo sentir o paraíso before my world implodes. Antes do meu mundo implodir. Implode é implodir e explode é explodir. And tonight had something wonderful. And tonight had something wonderful. Nessa frase ele omite o pronome I, que é eu, mas na verdade ele está dizendo hoje à noite eu tive algo maravilhoso. Então seria I had something wonderful, embora ele não pronuncie o I, não aparece na letra, mas o contexto quer dizer isso. Ó, só lembra de um detalhe, uma música é um poema. Então, como todo poema, existe aquela liberdade poética, então tem muitas coisas que às vezes você vai ver numa música, mas que as pessoas realmente não falariam daquela forma. Mas numa música que é um poema, tudo bem. Acontece isso em português também, né? Quantas músicas aí em português você já viu que tem alguma construção estranha, um uso das palavras que normalmente a gente não usaria numa situação do dia a dia. Em inglês também vai acontecer isso daí. Omitir palavras ou às vezes pronunciar de uma forma um pouco diferente para poder encaixar ali no ritmo da música. Então esse tipo de coisa pode acontecer, então saiba disso, fique esperto com esse detalhe. Aí começa o refrão. No refrão ele fala o seguinte: My bad habits lead to late nights ending alone. My bad habits, os meus maus hábitos, lead to late nights, levam às madrugadas, aos períodos da noite, ending alone, acabando sozinhos. Ou seja, ele está dizendo que os maus hábitos dele fazem com que o fim de noite dele, ou a madrugada dele, ele acabe sozinho. Conversations with a stranger I barely know. Conversations with a stranger, conversas com um estranho, I barely know, que eu mal conheço. Esse barely é para você dizer que você quase não faz algo. Então, por exemplo, se você fala I barely know, significa que eu mal conheço, né? Se eu vi uma vez, foi muito. Ou se você falasse, por exemplo, I can barely walk, eu mal consigo andar. Então esse barely seria equivalente a esse mal que a gente fala para dizer que você mal consegue fazer algo. Swearing this will be the last, but it probably won't. Swearing significa jurando, estou jurando, this will be the last, que essa será a última vez. But it probably won't.
mas provavelmente não vai ser. Aqui tem um uso interessante dos auxiliares, no caso ele falou it probably won't. Esse won't é o will negativo, é o futuro negativo. Então, ele não precisa repetir a frase toda, ele só coloca o auxiliar, mas você entende que ele está dizendo it probably won't be the last. Né, que provavelmente não vai ser a última vez. Mas você pode simplesmente usar um auxiliar para se referir a uma ideia anterior que você já falou, sem precisar repetir a frase toda. I got nothing left to lose, or use, or do. Então, I got nothing left to lose significa eu não tenho mais nada a perder. Or use, ou usar, or do, ou fazer. Eu não tenho mais nada a perder, a usar ou a fazer. Esse I got nothing, aí você fica pensando, mas eu não tenho nada, por que não tem o verbo have? É que tem uma expressão em inglês que é I have got. Então eles colocam a palavra got como uma ênfase do verbo have. Só que no dia a dia é muito comum eles acabarem omitindo o have e deixar só o got. Então é como se esse got fosse o have, ele está no lugar do have. É um jeito informal de falar, mas é muito comum, você vai ouvir isso o tempo todo. Então, I got nothing. E aqui, como nothing é uma palavra negativa em inglês, e em inglês normalmente não se usa duas negativas na mesma frase. Então, por isso que a primeira parte, o I got, parece que é afirmativo, mas a hora que chega no nothing, a frase toda fica negativa. E em português, para a gente poder traduzir, você tem que traduzir as duas negativas, né? Eu não tenho nada. Mas em inglês, você vai usar I have nothing, ou I've got nothing, ou pode ser I got nothing. My bad habits lead to wide eyes staring into space. My bad habits lead to wide eyes. Os meus maus hábitos levam a wide eyes, aos olhos arregalados, staring into space, olhando para o espaço. Claro que exatamente o que ele quer dizer com isso fica por sua conta, mas para você entender as palavras, quando a gente fala wide eyes, significa os olhos bem abertos. Você sabe que a palavra wide significa largo, mas eles usam também para falar, por exemplo, olhos bem abertos, né? Eyes wide open, né? Ou wide eyes, como ele falou aqui. Poderia falar arms wide open, os braços bem abertos. Então, quando você quer dizer que alguma coisa está bem aberta, eles usam esse bem aí para dizer que é bastante, a palavra wide. O verbo to stare significa olhar fixamente para algum lugar ou para alguém. Sabe quando a pessoa fica te olhando, te encarando assim, com aquele olhar fixo? Isso é stare. Ou quando você está olhando, né? Você está olhando as estrelas, por exemplo, você fica ali com o olhar fixo por algum tempo. Então, isso é stare. Até se você ficar olhando, encarando uma pessoa, o cara pode virar para você e falar What are you staring at? What are you staring at? O que você está olhando aí? O que você está encarando? Então, stare tem essa ideia. And I know I'll lose control of the things that I say. And I know, eu sei, I'll lose control, eu vou perder o controle. Esse all é I will. Então, essa contração do I will, você vai falar all. Então, fica And I know I'll lose control of the things that I say. Então eu vou perder o controle das coisas que eu digo. Aqui também é comum a gente emendar o that com I. Então você pronuncia that I say. Yeah, I was looking for a way out. Yeah, I was looking for a way out. Sim, eu estava procurando uma saída. Então, look for é o verbo procurar e a way out é uma saída, né? Você quer achar um lugar para sair. Literalmente, a way é um caminho, out, para fora. Um caminho para fora é uma saída. Pode ser tanto a saída de um lugar que você está, de um prédio, de uma casa, e pode ser também a saída de uma situação. Você está com um problema, você está enrolado com alguma coisa, você precisa achar uma saída. Então você pode usar também a way out para essa situação. Now I can't escape. I can't escape. Eu não consigo escapar. Agora eu não consigo escapar. Nothing happens after 2. It's true. Nothing happens after 2. Nada acontece depois das 2. It's true. É verdade. Suponho que ele esteja falando depois das 2 da manhã. Pelo contexto da história que a gente está lendo, provavelmente é isso. It's true. My bad habits lead to you. It's true. É verdade. My bad habits lead to you. Os meus maus hábitos levam até você.
Só um detalhe aqui, o verbo lead, que a gente traduz aqui como levar. Aí alguém deve estar pensando, não poderia ser take, né? Porque take não é levar. É um pouquinho diferente porque lead significa conduzir. Então alguma coisa te conduz, te leva nesse sentido. Faz você chegar em algum ponto. É só você lembrar da palavra leader. Leader é um líder, ou seja, ele lidera, ele te leva a algum lugar, ele te mostra o caminho. Então o que um líder faz? He leads you. Every pure intention ends when the good times start. Every pure intention, toda intenção pura, ends, termina, when the good times start. Quando os bons momentos começam, aí provavelmente ele está linkando essa frase com a próxima, que é falling over everything. Falling over everything. Então, quando os bons momentos começam a cair sobre tudo. To reach the first time spark. To reach, para alcançar, the first time spark. Spark é a faísca. Então, a faísca daquele primeiro momento. A faísca da primeira vez. It started under neon lights. It started under neon lights. Começou sob as luzes de neon. Bom, eu já vou falar uma coisa aqui que eu sei que isso já confundiu muitos alunos. A palavra under, você sabe que é embaixo. É que em português, a palavra sob, terminando em B, significa embaixo, tá? Então já aconteceu de eu traduzir a palavra under em algumas situações como sob, e aí o aluno fala, mas sob, ele acha que é sobre, né? Então, só para você entender essa diferença, under é embaixo ou sob e over, por exemplo, é sobre. On ou over, aí é sobre. Então, toma cuidado que português também às vezes confunde muita gente. And then it all got dark. And then it all got dark. Então, tudo ficou escuro. I only know how to go too far. Eu só sei ir longe demais. We took the long way around. We took the long way around. Nós pegamos o caminho mais longo. Nessa letra aparece a palavra round com um apóstrofe no começo, é porque ele está omitindo o A do around. Como eu já falei nas músicas, às vezes eles omitem certos sons e aí você vai ver um apóstrofe representando que essa letra, esse som foi omitido. And burned till the fun ran out. And burned till the fun ran out. É a continuação da frase anterior, então, e queimamos até a diversão acabar. E ainda tem o now aí, que é agora. Então tá aí a tradução da música do Ed Sheeran. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para o videoclipe dessa música. E aí você pode curtir e treinar o seu inglês aí, agora você já sabe o que ele está dizendo. E já aproveita, já deixa o seu like aí também. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí também, ó. Só clicar no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também. E deixa aí nos comentários outras músicas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para a gente fazer uma tradução comentada, ao invés de só pegar uma tradução escrita aí pela internet. So, that's it for now, guys. Thank you for watching, and I'll see you next time.